Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é o Rio do Éden. Hoje, vamos explorar alguns versículos do livro de Gênesis e refletir sobre suas interpretações. Vamos começar nossa jornada pelo segundo capítulo desse livro. Gênesis capítulo 2 versículos 8 e 9. Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A geografia do Éden, com seu jardim e as regiões circundantes, sofreu uma transformação significativa devido ao dilúvio que Deus trouxe à terra na época de Noé. Embora esses detalhes possam ser valiosos para estudos científicos e geográficos, é evidente que seu propósito transcende meramente esses campos, dada a magnitude dessas alterações e a distância temporal envolvida. Veja que, apesar de Deus ter criado toda a terra, Ele conferiu um cuidado especial à região oriental do Éden. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Note que o rio fluía do Éden com o propósito de regar o jardim, o lugar particular de Deus, reservado para os obedientes à palavra dele. No entanto, perceba que ao atravessar o jardim, o rio se dividia em 4 braços, irrigando outras partes do Éden. Assim, não apenas Deus criou de forma distinta esse jardim localizado no oriente do Éden, como também determinou um rio para regá-lo. Versículo 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Como houve um dilúvio no período de Noé, a geografia local mudou drasticamente. Por isso existem debates sobre qual rio o Pison poderia representar. Há quem acredite que possa ser um rio da Armênia, ou seja, na parte mais norte de Israel, ou o rio Ganges da Índia, no oriente de Israel. Havilá é o nome de um dos filhos de Cuxi, e Cuxi foi filho de Cã, que foi justamente o filho amaldiçoado por Noé. E é dessa geração amaldiçoada de Cuxi que se descendeu grande parte dos inimigos do povo de Israel. Mas veja que, embora no jardim existissem belezas, mantimentos e a presença de Deus, é fora do jardim que apareciam o ouro e as riquezas que os homens costumam procurar. Versículo 12. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bdélio, e a pedra de berilo. Veja que o ouro e as pedras preciosas, que são riquezas desejadas pelos homens, estavam fora do jardim. Versículo 13. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O historiador Flávio Joséfo identifica o rio Gion como sendo o rio Nilo. Caso seja, então, na geografia pós-dilúvio, esse rio passaria no Egito, bem perto de Israel. Como eu disse anteriormente, Cuxi foi filho de Cã, o filho amaldiçoado por Noé. É dessa descendência que vieram muitos dos inimigos de Israel e algumas das nações vizinhas a Israel. Egito, do rio Nilo, foi mais uma das nações que maltrataram o povo de Israel. Versículo 14. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Eis aqui a menção da Assíria, outro povo que perseguiu os judeus. Outro rio mencionado aqui é o Eufrates, que atualmente percorre a Turquia, a Síria e o Iraque, todas nações árabes, e todas elas mantêm relacionamentos difíceis com Israel. Ao reunirmos todas essas informações, percebemos que esses rios parecem apontar justamente para as regiões aos arredores de Israel e para territórios de nações que lutaram contra o povo escolhido por Deus. No
início dessa mensagem, vimos que Deus escolheu uma região no oriente do Éden para tratá-la de forma especial, onde ele plantou um jardim particular. Nesse jardim, Deus ofereceu a possibilidade de vida eterna, o conhecimento do bem e do mal, mantimentos e sua presença ao entardecer. Além disso, também vimos que Deus criou um rio para nutrir e dar vida a essa porção de terra única. Com base em todas essas informações, podemos agora fazer uma interpretação teológica sobre o assunto. O Jardim do Éden representa Israel, que é o jardim de Deus, a região particular do Senhor Deus nesta terra. Assim como o jardim foi plantado no oriente do Éden, Deus plantou Israel no oriente da terra. Foi em Israel que Deus estabeleceu uma nação que seria chamada de seu povo e fez a sua aliança. A árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a lei de Deus. A lei que Deus entregou a Israel no Monte Sinai. Perceba que essa árvore, embora trouxesse o conhecimento do bem e do mal, também trazia a morte caso o homem comesse dela. Repetindo, o jardim representa Israel, o jardim de Deus, e a árvore do bem e do mal representa a lei de Deus. Deus estabeleceu uma relação direta entre obedecer a Ele e a árvore que representa a sua lei, mas mostrou que a lei não é o meio de salvação. Ao contrário disso, a lei condena, e condena a morte. Entretanto, assim como Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que mata, Deus também fez nascer a árvore da vida eterna. Então, se de um lado temos a árvore da morte, do outro temos a árvore da vida. Pois, se no Monte Sinai o Senhor Deus entregou a lei que condena e mata, no outro monte, no Calvário, o Senhor Deus nos propõe a vida eterna através do sacrifício do seu Filho, Cristo Jesus. E essa ação de oferecer a vida e a morte, a bênção e a maldição, se assemelha a outras passagens que estão nas Escrituras. Portanto, a árvore da vida eterna representa Jesus Cristo, que veio a essa terra, em Israel, no jardim particular do Senhor Deus. Mas entenda que o mesmo rio que o Senhor Deus usou para regar e dar vida ao seu jardim, também é dividido em 4 partes para regar e alimentar outras regiões que estão fora do jardim. De forma análoga, a obra de redenção do Senhor Deus que começou em Israel, também se espalhou para dar vida a todos os 4 cantos do planeta. Compare agora o jardim do Éden que acabamos de estudar com o jardim celestial que Deus tem preparado para os que creem em Jesus. Apocalipse capítulo 22 versículos do 1 ao 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Agora lerei novamente o versículo 15, porém numa interpretação mais moderna, para facilitar o entendimento. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus.